Vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje é culto de ensino da palavra, então nós temos mais rápido o culto, né? Mais direto ao assunto, que é a palavra do Senhor. Eu quero que você vão abrir a sua Bíblia no livro, na epístola que escreveu Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Glória seja dada ao nome de Jesus. Filipenses capítulo 1, já temos. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos, graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo, e peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sincero e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém, irmãos? Eu quero nessa noite pregar para nós acerca de Filipenses capítulo 1, do versículo de número 3 até o versículo de número 11, para nós entender um pouco mais do propósito, um pouco mais da graça e um pouco mais do Evangelho de Jesus Cristo sobre a vida da igreja. Queridos, nós estamos falando sempre, já tem algum tempo que nós vemos falando sobre esse amor, sobre essa graça e sobre este Evangelho, que é Jesus Cristo. Então, nós podemos entender que Paulo é
o apóstolo escolhido por Jesus para levar o Evangelho aos gentios, para levar o Evangelho aos ímpios, né? Aqueles que não faziam parte da linhagem, aqueles que não faziam parte da promessa, ou seja, não eram de Israel. Então, Jesus pegou Paulo e separou Paulo para que fosse pregar o Evangelho nas outras nações, para os outros povos. Por quê? Porque os de casa não queriam sair de dentro de casa para levar a palavra para fora. Então, aquele que era de casa, mas que não era crente, que não queria nada com crente, pelo contrário, ele perseguia os crentes, Jesus convence ele, tem um encontro com ele, que todos nós sabemos que ele teve um encontro com Jesus, Jesus se encontrou com ele no caminho de Damasco, e quando Jesus se encontra com Paulo, que antes era Saulo de Tarso, o Senhor faz uma obra e resgata ele para ele, e ele agora vai de perseguidor, ele vai ser perseguido, e por causa disso é que ele vai entender que a obra que Jesus queria com ele era para com os gentios, era para com aqueles que não eram de Israel. E assim fez Paulo. Então está Paulo preso agora, depois de algum tempo pregando o Evangelho, de algum tempo fazendo a obra do Senhor. Agora Paulo está preso em Roma. E quando Paulo é preso em Roma, ele escreve as cartas endereçadas às igrejas, como Gálatas, Éfeso e as demais igrejas que ele escreveu, como também escreveu depois para Timóteo. E Paulo vai escrever esta carta no meados do ano 62 a 63, depois de Cristo. Paulo escreveu essa carta na prisão, ele estava preso. A Bíblia vai dizer no livro de Atos, do capítulo 28, do 16 ao 31, que Paulo estava preso, e Paulo vai escrever essa carta para que fosse enviada. E quando Paulo escreve essa carta, quem está com Paulo? Timóteo. Timóteo foi ver Paulo, e Timóteo foi também abençoar a vida de Paulo. E Paulo começa esta carta agradecendo a igreja. Por quê? Porque a igreja de Filipos era uma igreja que não somente ouvia a palavra, não somente vivia a palavra, mas como ela também, ela cuidava daquele que era o seu pastor, né? Entre aspas, porque na verdade Paulo era o instrumento que Deus havia escolhido para pregoar o Evangelho àquelas pessoas. Então, o que Paulo ele vai dizer para esta igreja? Esse primeiro capítulo e esse primeiro tópico dessa mensagem, nós vamos ver que está escrito aqui, pelo menos na minha Bíblia, está escrito dessa maneira, o prefácio dessa leitura: o amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Olha que aqui já tem uma mensagem. Por que aqui tem uma mensagem? O motivo do amor de Paulo para com os filipenses, por motivo, ou seja, o amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Vocês vão entender? Então, veja bem, Paulo está preso, Paulo está sendo castigado por causa do Evangelho. Paulo está preso pelo motivo de pregar a palavra, de anunciar a Jesus. Então o que acontece com Paulo? Paulo está preso, mas a igreja de Filipos está ali em intercessão, e não só em intercessão, senão que também ajudando ele financeiramente. Ele aqui vai agradecer pelas ofertas, ele vai agradecer por aquilo que a igreja mandou de Filipos para Roma, para que ele pudesse
se alimentar melhor, para que ele pudesse ter a sua necessidade suprida de uma maneira que ele vai agradecer à igreja de Filipe pela sua contribuição para com ele. Amém, irmãos? Então veja bem, Paulo começa dizendo: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Olha que coisa linda. A igreja de Filipe, ela tinha ouvido e tinha guardado a palavra, e por esta razão ele tinha orgulho, porque a igreja estava fazendo de acordo com o que ele havia pregado e ensinado. Irmãos, e isso é nosso, é de ser humano, para ser humano. Isso é normal. Quem é que faz o bem e recebe o mal e fica feliz? Quem é? Ninguém. A gente pode até segurar a onda, a gente pode até se controlar, mas a gente fica abatido, a gente fica triste, fica desgostoso. Ainda que a nossa confiança permaneça, ainda que a nossa confiança esteja, e que deve estar mesmo firmada no Senhor, mas nós precisamos, irmãos, entender que isso é do ser humano. Isso o ser humano não vai perder enquanto ele estiver na terra, enquanto ele estiver nesse corpo de carne e sangue. Ele vai ter esse sentimento porque é dele, é humano. Mas o verdadeiro crente, aquele que crê realmente na palavra, ele fica triste, ele fica meio desgostoso, fica, mas ele suporta. Então isso vai nos dar uma condição de alcançarmos a vitória. Porque o que nos dá a vitória não é simplesmente um ato. O que nos vai garantir a vitória não é simplesmente uma atitude, uma vez, entendeu? Mas que não a permanência das nossas atitudes e ações. Para que a bênção de Deus venha chegar na nossa vida, na nossa casa, nós temos que continuar batendo na porta. Nós temos que continuar de pé. Nós temos que continuar na posição. Está doendo, mas não sai do teu lugar. Está machucando, mas fica firme. Porque a vitória vem, irmãos, a vitória vem. Aí o que acontece? A gente sai. Aí demora. Demora. Porque não é uma coisa que Deus não quer fazer, não é uma coisa, não depende de Deus. Irmãos, a vitória da igreja já foi feita lá no Calvário. Jesus deu vitória para a igreja lá no Calvário. Quando Jesus deu vitória na igreja, lá no Calvário, Jesus abriu os braços e disse: Pai, está consumado. E quando Jesus disse está consumado, lá no templo de Jerusalém, no Santo dos Santos, o véu que separava eu e você de entrar no santuário, o véu se rasgou. E se rasgou, irmão, da onde? De cima para baixo. Quem foi que rasgou o véu? O próprio Deus. Enquanto Jesus entregava o seu corpo, a sua alma, o seu espírito ao Pai, Deus estava no céu com a sua mão estendida. E quando Jesus deu o último brado, Deus fez assim com o dedo, de cima para baixo, rasgou o véu e disse: agora está consumado, e o véu agora não existirá mais. Agora todo aquele que crer no meu Filho pode entrar no santuário. Não depende mais de sacerdote, não depende de pastor, não depende de líderes, não depende a sua comunhão, a sua vitória, a sua salvação, depende unicamente de você crer em Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Só isso. Não existe homem, não existe líder que vai poder te ajudar a você ser salvo. Não. Só tem um que vai poder fazer isso. Primeiro, você. Segundo, o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo. Então Paulo, ele vai agradecer
porque a igreja de Filipe, ela é uma igreja alegre. O título dessa carta, sabe qual é? A alegria de viver por Cristo. A alegria de viver por Cristo. Este é o título da carta de Paulo aos Filipos. A alegria de viver por Cristo. Paulo vai dizer, nesse mesmo capítulo, que o viver para ele é Cristo. E o morrer é lucro. E aí, quando ele diz isso, nos versículos seguintes, lá do 11 para diante, ele vai dizer assim: e se eu morresse agora, para mim, eu tenho por certo que era melhor do que ficar vivo. Mas por amor de vós, ainda quero viver com vocês, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Coisa linda, irmãos do Evangelho. Coisa linda essa comunhão. Então o que é que Paulo vai dizer? Vai dizer, olha, eu quero louvar a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu fico alegre. Por quê? Porque vocês têm alegria de Deus. Vocês são felizes em Cristo. Por quê? Vocês receberam Cristo. Aí ele continua. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa cooperação que Paulo está falando é das ofertas que a igreja de Filipos mandava para ele. E foi a única igreja que fez isso. Só Filipos. E ele está regozijando dessa alegria e compartilhando pela cooperação no Evangelho. Falar de cooperação, aí vai nos machucar, né? Eu não estou falando de cooperação só aqui não. Tem pessoas que não cooperam nem com ele mesmo, né? Cooperar, participar, estar presente, cultuar, agradecer a Deus por ser crente, por ser comprado, por ser lavado pelo sangue do Senhor. Irmãos, eu fico pensando o que passa na cabeça dessas pessoas que se dizem crente, mas que conseguem, eu não sei, como é que consegue ficar tanto tempo sem vir na igreja. Eu acho isso algo extraordinário. Ô Herbert, eu não sou crente, Herbert. Esse povo é. Eu não consigo, varão, ficar esse tempo todo sem vir na igreja. Para mim, se eu ficar uma semana, eu já estou desviado. Eu não consigo, irmãos. E você quer saber mais? A minha dependência é tão grande que eu gostaria de estar todo dia em culto. E quando eu posso, eu estou todos os dias. Todos os dias eu caço um culto. No dia que não tem culto aqui, não tem na sede, eu procuro um culto em outro lugar. Vocês não sabem onde eu fui cultuar onde? Eu fui lá para Guarulhos, lá no Ponte Alta, num culto ao ar livre. Cheguei lá, já estava terminando o culto, mas cheguei. Um trânsito na Dutra, uma carreta inventou de quebrar no meio da Dutra, e quase a gente não chega. Chegamos lá, o pastor, quando eu encostei o carro, que eu desci do carro, o pastor disse assim, o pastor chegou, ele vai orar para terminar o culto. Eu disse, não acredito, Jesus, que eu vou terminar o culto, eu queria começar agora. Mas eu ainda dei um brado lá de vitória, para depois orar, e orei, terminei o culto. Então, eu fico pensando que esse povo deve ser, assim, sabe, a quarta pessoa da Trindade, só pode. Para ficar tanto tempo sem vir na igreja, depois vir na igreja. E tem uma coisa, irmão, quando entra aqui, fala em mistério, profetiza, dá uma... Entendeu? Eu digo, Jesus da minha vida, me ajuda a ser crente e falar em mistério, pelo menos todo culto. Como é que pode?
Mas Paulo, ele vai dizer para Filipos, para a igreja de Filipos, para os filipenses: eu muito me alegro de poder ver que vocês têm cooperado comigo no Evangelho, não só na minha prisão, mas também na minha presença e na minha defesa. Ou seja, na minha defesa, alguém chegou para falar mal de Paulo. Alguém chegou e disse assim: Paulo é um herege, Paulo está pregando heresia, vocês têm que fazer a circuncisão. Nós vamos entrar nesse assunto lá mais para frente. Você vai ver o que Paulo vai dizer. Alguém entrou na igreja de Filipe e disse assim: olha, vocês estão nessa conversa de Paulo aí, mas para vocês ser crente, dizer que vocês fazem parte da igreja, que você faz parte da linhagem do povo de Israel, que a gente não faz parte do povo de Israel, coisa nenhuma, irmãos. Isso aí é antibíblico. Nós não fazemos parte de Israel. Não, não. Quantas vezes preguei dizendo: nós somos hoje o Israel de Deus. Estamos errados, irmão, não é assim não. O Israel de Deus é Israel, está lá. Eles estão ainda debaixo de uma promessa, amém? Jesus ainda vai ter com Israel ainda. A igreja não é Israel, não. A igreja é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é tanto o judeu que se converte, como o gentio e qualquer outro tipo de raça que exista no mundo. Mas nós somos igreja. Nós não somos Israel. Israel continua sendo Israel. Israel ainda vai ter um encontro com Jesus. Então assim, nós somos a igreja. E a igreja, ela não é desse mundo. Pedro vai dizer que nós somos o quê? Peregrinos e forasteiros. Sacerdócios, reais, anunciadores da boas novas, da virtude, do grande. Então, nós somos a igreja escolhida para fazer a diferença na terra. Então, igreja, chega alguém dizendo: Paulo está pregando errado. E aí, o que a igreja faz? A igreja de Filipe vai falar junto? Não. Paulo vai dizer aqui que a igreja de Filipe vai também com ele na sua defesa. Opa, aqui não. Não venha falar de Paulo aqui não, porque você vai se queimar. Não fala de Paulo para mim não, que o negócio não vai dar certo. Fala para ele. Se você está dizendo que ele está errado, fala na cara dele. É isso que a igreja de Filipe vai fazer. Então, quando alguém chegar para falar para você, do seu pastor, defenda o seu pastor. Repreenda a pessoa que fala mal. Diga para essa pessoa: vamos orar. Porque não cabe a mim abrir a minha boca para falar uma palavra que seja negativa contra o meu pastor. Sabe por quê? Porque o pastor, ele é a mesma pessoa como vocês. Ele é sujeito aos pecados que vocês também são. Amém, irmãos? E Jesus vai dizer que na casa dele, a gente tem que olhar para quê? Você tem que olhar para você. Você tem que examinar você. Você tem que ver, antes de querer tirar o algueiro do olho do varão ali, tira a trava que está no teu. Ajeita a casa tua primeiro. Te coloca na brecha primeiro. E quando eu entendo isso aqui, Jesus está dizendo assim: e tem uma coisa, se tu conseguir colocar a casa em ordem, quando tu olhar a trava do olho do teu irmão, tu não vai com o dedo não. Não vai não. Né? Porque é assim, né? A gente vai com o dedo apontando. Olha o tamanho do negócio que tem no teu olho. Olha o tamanho do teu pecado. Olha o tamanho. Não. A gente vai com as palavras de Jesus. A gente vai com as palavras do Mestre. E a gente vai com a palavra do amor. É isso que Paulo vai ensinar nessa carta. Paulo vai dizer assim: e eu peço isto, que a vossa caridade, no versículo 9 do capítulo 1,
que a vossa caridade, ou seja, o vosso amor, faça o quê? Aumente. Olha, a igreja era alegre, a igreja era contente, era feliz, e Paulo vai dizer assim: o meu pedido é que essa caridade, esse amor em vocês aumente. Olha. E o que mais? Aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento de Cristo, conhecimento do Evangelho, conhecimento da pessoa que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, Jesus Cristo, Ele é maravilhoso. E a gente tem que ser maravilhoso e maravilhosa na presença de Jesus. Amém, irmãos? Então Paulo, e no versículo 6 ele diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Agora preste atenção nesse versículo aqui, que esse versículo aqui vai nos exortar um pouco mais também. Não no sentido mal, no sentido de entendeu? Mas, por favor, entenda isso aqui. O que começou a boa obra, ele continuará aperfeiçoando até o dia do Senhor, até o dia de Cristo, até o dia de Jesus Cristo. Sabe o que é isso aqui? O Evangelho, irmãos, ele só muda as palavras, mas o significado e o assunto, e o propósito do assunto é o mesmo. Amém? Se você for ver as cartas de Paulo, ele só troca as palavras, porque ele está falando para uma igreja diferente da outra. Mas se você analisar cada carta, cada texto, você vai ver que tudo que Paulo fala não é nada mais, nada menos do que uma única coisa. O mesmo assunto, o mesmo propósito. O que Paulo está dizendo aqui? O que começou a boa obra, ele continuará aperfeiçoando, ou seja, aperfeiçoará até o dia do Senhor. A gente aceita Jesus. Estou falando de mim. Quando eu aceitei Jesus, eu vim cheio de pecado, cheio de vício, cheio de carrapicho, como as pregações do passado diziam, né? A ovelhinha, quando chega na presença de Deus, né? Quando ela vem do mundo, ela vem cheia as lãs, tudo grande, e o que tem de sujeira na lã dela, irmãos, eles usam esse tema, essa expressão que é natural e é uma expressão original do que é uma ovelha mesmo quando ela vem do mato, quando ela vem do roçado, do aprisco, né? Ela vem para o aprisco do seu pastor, quando o pastor traz o rebanho, aí o rebanho vem todo cheio de carrapicho. Aí o que o pastor vai fazer? O pastor põe no curral, que eu aprendi no curral semana passada, e aí o que ele vai fazer? Ele vai tirar os carrapichos das ovelhas. Então o que acontece? Paulo está dizendo aqui: e aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem começou a boa obra? O Espírito Santo. Sabemos que é a mesma pessoa, mas quem abre a porta? É o Espírito Santo. Quem convence o homem? O Espírito Santo. Então Paulo está dizendo assim: aquele que começou a boa obra, o Espírito Santo de Deus, ele vai aperfeiçoar a sua vida até o dia de Jesus Cristo. E detalhe, esse é o aperfeiçoamento, que todos nós somos carnes e somos pecadores. E o processo de aperfeiçoamento não é do dia para a noite. A gente até aceita Jesus, é levantado no ministério como obreiro, é levantado como homem, como cantor, como servo, como um regente, uma regente, e começa a fazer a obra dentro de um ano. Muitas das vezes, dentro de um ano eu já era obreiro, já fazia muita coisa na igreja, contudo eu precisava de aperfeiçoamento.
e ainda hoje estão sendo aperfeiçoados. Amém, irmãos? Amém. Então veja bem, o processo da santificação, que é o processo do aperfeiçoamento, é esse. A gente tem que crescer. Não é crescer em cargos, não é crescer em posição. Simplesmente isso. Crescer no espírito, crescer no conhecimento, crescer na maturidade espiritual. Então, Paulo está dizendo, o que começou a boa obra, ele vai continuar aperfeiçoando até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está falando de duas pessoas, sim ou não? Então, quem foi que começou a obra? Alguém aqui viu Jesus? Eu não vi ainda. Jesus pessoalmente, fisicamente, ou numa visão? Numa visão uma vez eu vi. Eu tive um sonho do arrebatamento. E eu vi Jesus nesse arrebatamento. E nesse dia eu fiquei. E quando eu olho para a igreja, eu vejo que todos vocês estão aqui. Então Jesus não arrebatou ninguém ainda. Foi só um sonho. Amém, irmãos? Presta atenção aqui. Então veja bem. O próprio Jesus, no capítulo 14 de João, ele vai dizer que o Espírito Santo, 16. Capítulo 16, 16 ou 15, é por ali, é o Evangelho de João. Ele diz assim, que o Espírito Santo, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Paulo aqui está dizendo que aquele que começou. Então quando nós chegamos na presença de Deus, quando nós chegamos na casa de Deus, e quando aceitamos a Jesus, aceitamos por uma presença e por uma palavra que foi pregada, que foi ouvida pelas nossas vidas, e ouvimos e cremos, e quem faz essa obra do crer, do acreditar e do convencer é o Espírito Santo de Deus. Então aquele que convence o homem, ele também vai aperfeiçoando esse homem na presença de Deus até o dia de Jesus Cristo. Que dia? O dia em que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Amém, amados? Amém. Os irmãos estão crendo que ele vem? Amém. Então, por isso que Paulo vai aconselhar essa igreja, que ele vai dizer assim, que o amor de vocês continue crescendo. Irmãos, uma coisa que a gente tem vivido e tem presenciado, que o resultado é muito mais eficaz do que aquele costume velho de ditadura. Isso é ditadura. É ditadura, isso é falta de conhecimento. Falta de conhecimento da palavra. Falta de experiência com o Evangelho. O Evangelho, irmãos, Jesus Cristo é o Evangelho. Jesus Cristo pregado, Jesus Cristo revelado aos nossos corações, ele é muito mais poderoso do que doutrina humana, do que ordem de homens, do que preceitos humanos. Nós aprendemos rudimentos humanos, nós aprendemos doutrinas humanas, que para ser crente tem que fazer isso, que para servir a Deus tem que deixar isso, que para estar na casa de Deus tem que largar disso ou largar daquilo. Sabe o que eu acho, irmãos? Que a gente precisa pregar o que é a palavra. Porque não é eu dizer para você, deixe de fazer isso, que Jesus vai te abençoar. Deixa de fazer aquilo, larga disso, larga daquilo. Irmãos, eu já vi pessoas sendo reprimidas por causa do vício do cigarro. Não é assim. Jesus nunca evangelizou uma alma. Jesus nunca se aproximou de uma alma dizendo para ela, larga o teu pecado, porque senão... Não. Jesus dizia o quê? Perdoados estão os teus pecados. Agora, quer passar bem? Não peque mais. Jesus podia dizer, porque ele é Jesus. Agora, quando a pessoa recebia essa palavra de Jesus, irmãos, automaticamente
ela recebia vida. Porque o que vai nos garantir e o que vai nos fortalecer e nos preparar para termos uma vida diante da presença de Deus, não é o quanto eu preciso fazer, senão o quanto que eu reconheço que não posso e não mereço e não tenho força de ser o que alguém diz que é para ser, mas que o meu Jesus diz para nós assim: eu estou contigo, e se credes, pode ser que você possa vencer, porque ele disse: eu digo isto para que haja ânimo em vós, para que tenha de bom ânimo, porque eu venci. No mundo tereis aflições, mas tem o quê? De bom ânimo. Já pensou se Jesus dissesse: eu venci porque eu sou Jesus? Você já viu alguém dizer assim: a luta que eu passei você não pode passar? Quem é que pode passar que Jesus passou aqui? Só que eu digo para você que a minha luta ninguém também vai passar. A minha luta por Herbert pode ser café pequeno. Só que a dele, para mim também, pode ser café pequeno. Por quê? Porque eu não estou na pele dele, ele não está na minha, e vice-versa. Ninguém vai passar o que o outro passa, ninguém vai passar o que o outro passou. Não, cada um vive aquilo que Deus reservou para viver. Que seja de bênção, que seja de luta, que seja de situação, ninguém vai passar a mesma coisa que o outro, irmão. Então nós precisamos amadurecer e saber que não é a gente, senão Jesus na nossa vida. Nós precisamos aprender a viver Jesus em nós, viver o Evangelho em nós. Porque às vezes a gente perde tempo vivendo a vida do outro. Às vezes a gente perde tempo reparando a vida do outro. Às vezes a gente perde tempo, irmãos, observando o que os outros conquistam, enquanto a gente nem conquista e fica vendo o que os outros conquistam e ainda tem a cara de pau de dizer para o Senhor: Senhor, por que ele conquista e eu não conquisto? Aí o Senhor olha do céu e diz: tá bom, pois é, aleluia. Você vê a hora que ele acorda, você vê o que ele está fazendo para conquistar, você vê. Não, irmãos, você só vê a conquista. A gente não vê o que o outro passa, né? Eu estou falando do lado bom. Agora imagina você ficar olhando só porque os outros fazem de errado. E tu é mais errado do que o outro que está errando. Por quê? Porque tu não olha para você. Você está olhando para o erro dele e está acusando ele. E está errando por causa dele. Está deixando de viver o Evangelho para viver a vida do outro. E o que é viver o Evangelho, pastor? Por favor, me diga. Chega nele, irmão. Abraça ele, ajude ele, converse com ele, procura saber se ele aceita você ajudar, se ele aceita você conquistá-lo e abraçá-lo e dizer assim: está difícil, mas para mim também não está fácil, mas estamos juntos. 2 é melhor do que 1. Diz a Bíblia que um cordão de 2 dobras é mais difícil de se romper. Aleluia! Então, igreja, vamos aprender com Jesus. Vamos deixar Jesus invadir a nossa vida. Invadir é muita agressão. Jesus não invade a vida de ninguém. Mas vamos deixar Jesus possuí-los, as nossas vidas. E se deixarmos, irmãos, a nossa vida será outra. Sabe, irmão, Jesus não queima a língua de ninguém. Jesus, ele quer só convertê-la. E sabe, irmãos, que a língua é o pior membro do nosso corpo. Tiago vai dizer que assim como um palito, como um fósforo, uma faísca, coloca fogo numa floresta, em um bosque todinho, assim é a língua do homem. Uma palavra destrói uma comunidade, destrói uma congregação, destrói um rebanho, destrói uma
um povo por causa de uma palavra. E para alguém tentar explicar isso, pega um travesseiro feito de penas, sobe na montanha bem alta e abre e joga as penas para o vento levar. Vê se tu consegue juntar alguma mais. Assim é uma palavra mal falada. Até porque, se houver arrependimento, irmão, se houver arrependimento, a Bíblia diz o que sobre isso? Aquele que confessa, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Irmãos, a coisa mais linda que eu acho é quando alguém se arrepende. É quando alguém confessa o seu delito. Agora, eu como ser humano, pecador que sou, me alegro com uma situação dessa. Imagina Deus. Sou falho. Sou pecador também. Mas eu sinto alegria quando eu vejo alguém arrependido de verdade. O arrependimento sincero, irmãos, ele destrói toda a armadilha, toda a ferramenta, toda a língua do inferno que se levanta contra uma pessoa que está realmente convertida ali daquele ato, irmão. Não tem acusação, não tem advogado, não tem juiz, não tem o inferno que se levante para poder acabar com essa vida. Por quê? Porque o arrependimento sincero, a Bíblia diz que Deus, Ele se agrada. Coisa linda. Igreja, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Paulo está dizendo, eu retenho vocês no meu coração. Eu tenho vocês em meu coração. E Paulo continua, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa, confirmando e confirmação do Evangelho. Paulo está dizendo, vocês foram comigo quando estava em prisão, vocês foram comigo quando precisou me defender, e vocês também foram comigo na confirmação do Evangelho. O Evangelho que muda. É o Evangelho que transforma. É o Evangelho que dá graça aos humildes. O Evangelho, ele só alcança pessoas que deixam-se ser dominada pela humildade. Orgulhoso e prepotente, que se acha sábio demais, né? Que conhece demais. Irmão, precisa deixar a humildade de Cristo entrar no coração. Amém, irmão? Porque não é a nossa sabedoria. Tem que ser a sabedoria que vem do alto. Nós vamos chegar na história de Paulo. Paulo era um homem sábio, irmãos. Paulo era um homem estudado. Paulo sabia das escrituras, entendeu? De cima para baixo, de baixo para cima, de frente para trás. Ele conhecia muito as escrituras, mas quando ele se encontrou com a sabedoria, ele disse, agora eu não sei de nada. Eu agora aprendo com ele. Eu agora falo por ele. Eu agora glorifico a ele. Agora eu respiro ele. Eu agora não vivo mais, mas ele vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, não vivo mais por mim, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Coisa linda. Paulo vai dizer nesse texto que ele, como eu já disse para vocês, que o viver aqui para mim é lucro, ou seja, é ganho. Mas o morrer para mim é lucro. Certo de que se eu morrer,
estarei melhor. Mas por amor de vós, olha aí, Jesus foi diferente. Jesus disse, por amor de vós eu dou a minha vida. Paulo não podia dizer a mesma coisa. Ele dizia que a vontade dele já era que morrer para estar com Cristo. Mas ele disse, por amor de vós, eu quero ficar um pouco mais com vocês. Aleluia. Então, é diferente, mas é por amor a Ele também. Porque para isto Ele morreu, para nos dar esta condição de capacitação espiritual e maturidade espiritual para poder amá-los como Ele amou. E isso não é só o pastor, mas senão que cada um de nós amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Esse é o mistério, ou seja, esse é o fundamento do Evangelho. Esse é o propósito do Evangelho. Porque o Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele morreu por amor. Ele nos deu a salvação por amor. Então nós só conseguiremos a salvação e só conseguiremos cumprir o propósito de Cristo para as demais pessoas, para as demais vidas que precisam de Jesus, através desse amor, né? Só propagar a palavra de Deus, irmãos. Algumas pessoas dizem assim que a alma do negócio é a propaganda, né? Jesus não é negócio, é diferente. Jesus, irmãos, Ele é o autor da vida. Agora, para a gente ter êxito na obra, para a gente alcançar as vidas, a gente tem que ter essa vida de Cristo em nós. Aleluia. Por isso que tem tanta gente frustrada no país. Por isso que tem tanta gente frustrada no mundo. Porque foram levantadas, elas viram a palavra, alguém sussurrou no ouvido dela que ela ia ser alguém, que ela ia ser profeta, que ela ia ser pregador, pregadora, cantor, cantora. Ela se iludiu com essas palavras e às vezes a profecia era até genuína, verdadeira, mas ela não foi para o preparo. Ela não foi buscar, ela não foi pedir a Jesus a maturidade, a firmeza, o propósito. Eu vi um testemunho de um jovem que gostava e se tornou um grande daquele violinista aí. E ele é um artista, irmão, que toca demais. Ali tem uma moça que toca violino. Como é o nome desse negócio aí, Bessa? Violinista. Então, e aí, eu vou dar esse testemunho rapidinho, nós já termina. Sabe o que aconteceu com esse jovem, irmãos? Um jovem muito jovem, 20 e poucos anos, ele dando testemunho dele, está no meu Facebook, eu compartilhei alguns dias. E ele foi para um grande congresso, um grande evento, no outro país. E a caravana de todos os tocadores, pastores, mulheres de pastores, cantores e cantoras, tudo gospel, tudo da igreja, mas que já estavam desviados. E aí se aproximaram do jovem e disse assim: você é crente, né? Disse: estou tentando servir ao meu Deus. E aí passou um dia, 2 dias, e aí o jovem todo por fora, e alguém chegou para ele e disse assim: olha, vamos ali com a gente vai ali numa distraçãozinha rápida ali, ninguém vai nem perceber. O que vocês vão fazer? A gente vai tomar um vinhozinho, um negócio, uma cervejinha assim rápida. E não, sou crente. Aí ele disse: não, tá bom, esquenta a cabeça não. Mais umas 2, 3 viagens você está igual a gente. E ele voltou para casa, pensando com aquilo. E ele foi orar ao Senhor. E ele disse: Senhor, Tu fez uma promessa que eu seria um instrumento nas Tuas mãos, na música. E o Senhor sabe que eu quero isso.
Mas eu vou te fazer um pedido, Senhor. Se for para mim ser um violonista famoso, reconhecido pela... Aí falou o nome da escola lá, da faculdade, que esse negócio que eu não entendo nada, aquela moça deve entender. Mas ele disse assim, se for para mim chegar lá, Senhor, chegar lá. E quando eu chegar lá, Senhor, eu perder a sensibilidade, perder o temor do seu amor, Senhor, deixa eu aqui mesmo na igreja, adorando aqui mesmo com os irmãos, que eu quero só te adorar, eu quero só louvar o seu nome. Eu não quero perder a tua graça, eu não quero perder o seu amor, eu não quero sair da sua presença. Aqueles moços, aquelas moças já perderam o temor, mas eu não quero isso para a minha vida. E eu achei tão lindo aquilo, eu chorei ouvindo aquilo. Porque o crente tem que ter essa convicção na sua alma. Eu preguei aqui a semana passada, tem um cabelo que não é meu por aqui voando, querendo... Nós temos que ter essa convicção, igreja. A tua salvação depende do que você crê. Você não pode ter dúvida, você não pode ter incerteza. Você é salvo na pessoa de Jesus e nada pode tirar isso de você. Amém, meus irmãos? Então tenha isso no seu coração. Nenhuma proposta de fama, de riqueza, de mudança de vida, entendeu? Para nós que moramos em comunidade, eu moro numa comunidade um pouco maior do que essa, que tem rua, que passa carro, mas é uma comunidade, não é diferente disso. Nós que moramos em comunidade, irmãos, não tem casa no Morumbi, pode ter a casa maior que tiver lá, a casa maior, com piscina no quintal da frente, piscina no quintal de trás, piscina na suíte, piscina na chaminé, onde tiver, não tem essa casa que fala a importância, não tem essa casa que vale a nossa salvação, irmãos. Não tem banco. Tem banco por aí que eu não sei nem o nome, nos States, por aí, que é só de falar o nome. Se você disser que tem um cartão do banco tal, né? Só de você dizer no ar, os caixas eletrônicos já vão tudo querendo dar dinheiro para você, porque você entendeu? Isso não vale a pena. Se Jesus não for o centro da minha e da tua vida, não vale a pena. Amém, irmãos? Tem um irmão que eu vejo disse, eu quero ser cantor. Gravou 2 CD e não conseguiu chegar onde ele queria. Chegou, foi embora para o Ceará.